Olá, eu sou Natália Coura, aqui do comercial da Esparta. Estou aqui com o Felipe Vidal e o Arthur Neme, ambos gestores da nossa frente de renda fixa. E vamos falar um pouquinho sobre o fechamento do segundo trimestre desse ano de 2022. Bom, esse segundo trimestre foi ainda um período muito forte para os nossos fundos de crédito privado. Tivemos ali bons resultados tanto dos nossos fundos de crédito pós-fixados, indexados ao CDI, quanto aos indexados ao IMAB5. E a gente tem visto um fluxo muito interessante para a classe de crédito privado. A Esparta, inclusive, hoje está com 6 bilhões de patrimônio sob gestão, vindo também com esse crescimento dos produtos. E aí, já entrando para a primeira pergunta, a gente teve um mercado primário de crédito muito forte nesse segundo trimestre. Então, eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre o que vocês viram de volume, prêmios, mais ou menos sobre isso. Boa tarde a todos. É isso mesmo, Natália. A gente teve um primeiro semestre muito forte em ofertas primárias, que foi o segundo mais forte da história. O semestre somou 75 bi em ofertas, com a maior concentração no segundo trimestre. Então, no primeiro trimestre a gente teve 25 bi, que foi ali impactado um pouco pela sazonalidade do mês de janeiro, que é mais fraco mesmo, e um pouco da ressaca do volume muito forte que a gente teve no último trimestre de 2021. Então, os bancos eles aproveitaram ali, reduziram a oferta de crédito e venderam os ativos que eles tinham encarteirado no fim de 2021. A gente teve então 75 bi de ofertas que a gente olhou, de 100 ofertas diferentes. A gente alocou em cerca de 50% delas. A gente aprovou 60%, bidou em 60% das ofertas, mas alocou, acabou comprando 50%, o resto a gente ficou de fora ou por preço ou por não ter aprovado o emissor. Nesse primeiro semestre, então, a gente alocou em torno de R$1 bilhão no spread médio de CDI mais 2,15, que é mais ou menos o spread que a gente tem na nossa carteira atual. Então, o primário está bem em linha com o nível que está sendo negociado o secundário. Legal. E até falando um pouco sobre o mercado secundário, a gente estava vendo ali um volume bem comprador para esse mercado secundário, que traz ali o fechamento de spreads de crédito. E ali no finalzinho do mês a gente já viu um secundário mais de lado, né? Que atribui esse movimento? O que vocês veem de oportunidades e riscos com relação ao secundário um pouco mais fraco? Acho que é muito reflexo da quantidade de ofertas primárias que vem tendo. A gente viu algo muito parecido no ano passado, quando o volume de ofertas ele aumenta, o secundário ele tende a ficar um pouco mais vendedor, porque você tem uma oferta muito grande de ativos, né? E acho que agora no segundo trimestre aconteceu basicamente a mesma coisa. O volume de oferta chegou ali a 20, perto de 20 bi nos meses de maio e junho, e com isso o mercado ele tende a ficar um pouco mais vendedor para absorver essas ofertas. Então você tem novos entrantes nos ativos, as ofertas elas são só para 75 investidores via de regra. Então, esses 75 investidores que participam das ofertas, eles tendem a vender um pouco no secundário para conseguir alocar os recursos nessas novas ofertas. Então, é natural. O ponto negativo, acho que você tem uma leve abertura de spread que impacta marginalmente nas cotas. Ali em 2021 a gente teve o mesmo efeito e meio que passou imperceptível. E o ponto positivo é que você tem esse carrego mais elevado das estratégias por um período um pouco maior, né? A gente esperava um fechamento de uma ordem que não aconteceu. Isso é bom, né? Para o investidor de longo prazo é bom, porque você garante uma rentabilidade maior por mais tempo. Sim, até porque esse carrego ele tem conseguido se manter no nível para até bater a meta dos fundos, né? Então, com o fechamento, ele vem ainda mais forte mesmo. Exatamente. Até complementando isso, boa tarde, né? Até complementando isso, acho que a gente tinha sinalizado, né, para esse ano um retorno para o Sparta Top, né, da ordem de CDI mais 2, e no primeiro semestre a gente o Sparta Top rendeu em torno de CDI mais 0,85, ou seja, um pouco abaixo dessa expectativa, acima ainda da meta de retorno do fundo, mas um pouco abaixo. Acho que muito por conta
desse não fechamento tão intenso, né, do spread de crédito em relação ao que a gente esperava, né? A gente começou o ano, o spread médio da nossa carteira em torno de 2,20 e fechamos o primeiro semestre em torno de 2,10, ou seja, fechamento super baixo. Baixo. A alocação, né, como o Felipe falou, o volume que a gente alocou no mercado primário foi em torno de 2,10, o spread médio, então basicamente muito próximo, né, da média da carteira. Então o fundo ele praticamente só ganhou o carrego e o benefício da gestão ativa, né? Então isso acabou ficando um pouco abaixo. Talvez para o segundo semestre a gente possa ter uma aceleração nesse fechamento do spread, a gente não controla isso, né? A gente acha que pode existir uma conjuntura que leve a isso decorrente desse clima eleitoral, né? Mas também que se mantiver é excelente, porque vai mantendo essa boa Quanto mais tempo ficar os spreads elevados, a gente vai conseguindo reciclar a carteira e alocar mais em spreads melhores e o investidor vai ganhando mais no longo prazo, no acumulado, né? Tá ótimo. E até falando sobre essa manutenção do prêmio de crédito, como que vocês estão vendo o prêmio de crédito do high grade? Ele está ali com uma boa relação de risco-retorno? Que nível que estão esses spreads? Então, desde a pandemia, os spreads abriram para patamares extremamente atrativos, né, em 2020. Eles vêm gradativamente fechando, né? Então, conforme a Selic começou um processo de elevação no ano passado, os spreads foram fechando e eles continuam. Tiveram alguns movimentos ali, como o Felipe comentou, né, no final do ano passado, que o spread ameaçou fechar demais e abriu, né, principalmente em novembro, dezembro do ano passado. Ele foi se acomodando no primeiro trimestre, ele vinha agora fechando e a gente sente que os coordenadores, né, das ofertas, os bancos, eles tentaram dar uma puxada a mais no spread agora em maio, junho, que não vingou, né? Então, acho que isso que provocou esse mercado um pouco mais vendedor agora em junho, né, que o Felipe comentou no secundário. Acho que a captação dos fundos ela continua positiva, mas foi um pouco mais fraca do que vinha nos meses anteriores, né, agora no segundo trimestre. Isso tanto é que tem algumas ofertas primárias aí que estão vindo com remunerações maiores do que o banco foi mandatado junto com a empresa, né, para fazer a emissão, né? Então o banco abrindo mão de uma parte da comissão dele para atrair os investidores para alocarem, justamente porque o mercado, aquele preço que foi negociado com a empresa não está compatível com o preço que o investidor quer. Então isso é uma oportunidade, né? A gente tem visto isso. E até pegando o gancho do que você falou, que esse fluxo de captação para os produtos de crédito privado ainda está muito interessante, mas diminuiu um pouco o ritmo do que a gente estava vendo. Como que vocês avaliam a capacity dos nossos produtos, né? Quanto que a gente ainda pode ter ali de emissor, né, dentro dos nossos limites gerenciais por estratégia? Bom, hoje a gente está com uma carteira que ela é muito mais pulverizada do que a gente sempre teve, né? E a gente sempre foi conhecido no mercado por ter uma carteira super pulverizada. Em qualquer métrica, maior emissor, top 10 emissores, top 20 emissores, número de emissores, a nossa carteira hoje está bem mais pulverizada. Então, se comparar com o que a gente tinha no ciclo 18 e 19, a nossa maior posição hoje ela representa em torno de metade do que era isso, porque a gente está com praticamente o mesmo patrimônio. E a maior posição em um único ativo ela é 1/3 do que era. Então a gente entende que a gente tem espaço para crescer ainda, muito por conta de que o capacity, ele, na verdade, ele começa a atrapalhar quando numa alocação você deixa de pensar o quanto você quer ter daquele ativo na sua carteira e passa a se preocupar com o quanto você quer ter daquela emissão no mercado, né? E a gente ainda não está batendo nesse empecilho. A gente tem alocado o quanto a gente quer ter de determinado ativo. A gente não tem restringido muito por quanto essa posição representa no mercado. E tem um outro ponto também, que o mercado cresceu muito de lá para cá. Em 2019 a gente tinha em torno de 200 bi de debêntures nas carteiras dos fundos e hoje a gente tem 350. Então é um mercado que cresceu bastante, com novos entrantes, novos gestores, a liquidez aumentou muito.
A gente hoje tem mais fundos diferentes. A gente tem mais fundos com estratégias diferentes. Lá a gente tinha 4 fundos, desculpa. Hoje a gente tem 11 fundos com estratégias diferentes. Então, a gente acredita que o nosso capacity assim, depende muito de ritmo. No ritmo atual que a gente vem captando, a gente consegue dobrar o PL tranquilamente. Acho que talvez a única restrição que tenha seja nas debêntures incentivadas, muito por conta da legislação, né? A lei da debênture incentivada obriga o fundo a ter no mínimo 85% da carteira em ativos debêntures incentivadas, e essa apuração é diária, então eu não consigo captar num ritmo muito forte, acumular caixa e depois comprar ativos, né? Alocar. Então, a limitação é o ritmo de captação. Como o ritmo dele vinha acelerando aí ao longo desse primeiro semestre, a gente fez uma mudança. A gente não queria fechar o fundo, porque a gente não acha que existe um gargalo no tamanho do produto, mas sim na atratividade dele. Então a gente fechou o feeder D30 dele, abriu um feeder D45, que é uma espécie de atrito ali para reduzir um pouco o ritmo mais lento. Captar no ritmo mais lento, mas ao mesmo tempo um ritmo mais saudável que a gente consegue alocar com melhor qualidade e manter a atratividade do produto. Né? Muito bom. E, mudando agora um pouquinho de assunto, falando aqui dos nossos produtos indexados à inflação, a gente viu que esses nossos fundos, eles tiveram ali um retorno em linha com os nossos produtos pós-fixados, indexados ao CDI, mesmo nesse período em que a gente viu ali um IPCA um pouco mais fraco nesse segundo trimestre, e com movimentos de curva de juros também. Então, queria que vocês explicassem um pouco o que vocês enxergam para frente desses nossos produtos indexados em uma B5, tendo em perspectiva uma inflação que pode vir muito menor nesse segundo semestre e até nesse curtíssimo prazo, muito por conta dessa PEC dos combustíveis. No segundo trimestre, o IMAB5 ficou um pouco abaixo do CDI, mas pensando no semestre como um todo, ele ficou acima, né, do CDI, acho que em torno de CDI mais 1,20, né? Que é mais ou menos o que a gente acredita que ele que é um retorno recorrente do IMAB5. Se olhar historicamente nos últimos 10 anos, ele deu CDI mais 2,5 aproximadamente, então em um semestre seria CDI mais 1,20, né, em torno disso. Isso mesmo ele tendo tido uma abertura no cupom, né? Então ele teve uma marcação contra, mas mesmo assim ele performou acima do CDI, mostrando justamente que é um benchmark muito interessante. E uma parte dessa marcação contra ela se deu justamente agora no final do semestre, né, principalmente em junho, por conta dessa PEC dos combustíveis, aí, né, essa redução de impostos em preços administrados de combustíveis, energia e outros, que gera um efeito ali pontual de redução de preços e que gera um efeito de eventualmente, provavelmente a gente vai enxergar uma inflação negativa, né, no mês de julho, talvez em agosto, enfim. E isso pressionou os títulos indexados à inflação de curto prazo, né? E, portanto, impacta o IMAB5. Mas tudo isso já está no preço, né? Tudo que já é sabido por todos os investidores e amplamente esperado já está no preço. Só como exemplo, uma NTNB para agosto de 2022 está sendo negociado hoje IPCA mais 22. Você fala, nossa, IPCA mais 22, ou como que eu aplico, né? Na verdade, para os investidores mais atentos ali, que estão olhando com lupa isso, provavelmente esse debênture, apesar de dar IPCA mais 22, ela provavelmente vai dar próximo do CDI. Né? Justamente porque a inflação vai vir negativa nesse período. Né? Isso, então não é uma grande oportunidade no sentido de que você está ganhando 22% a mais que a inflação por um prazo longo, né? Meramente por 45 dias. E por uma inflação que vai vir uma deflação, na verdade, no indicador, né? Então, mas quando a gente olha para frente, né, houve um diferimento de inflação, né? Porque a PEC dos combustíveis ela reduziu alguns impostos somente até dezembro, ou seja, em janeiro eles voltam e os preços devem voltar a ser pressionados, né? O que diminuiu agora, pelo menos parcialmente, vão voltar a subir em janeiro, né? E acho que uma B5 ela é interessante conceitualmente. Você tem uma proteção da inflação, você tem um juro real ali, e hoje o cupom está em níveis muito atrativos, né? Em torno está acima de IPCA mais 6, né?
cupom E o do de maturity, indexador, né? E o de maturity. E estruturalmente é uma alocação muito interessante, né? Até como você comentou, o IMAB5 está com esse carrego ali de acima de IPCA mais 6 e quando a gente acrescenta ainda o prêmio de crédito das nossas estratégias fica ainda mais atrativo, né? Muito equilibrado. E tem um ponto, ele provavelmente ele vai rodar com um carrego agora que vai ser de fato um pouco mais baixo justamente por conta da inflação que, ao nosso ver, não é duradouro, ela deve voltar à inflação, é pontual, mas se de fato a inflação ceder, a gente deve vir a ter cortes de juros, porque não tem sentido você manter o juro elevado com uma inflação que está rodando muito baixa. E aí sim uma B5 vai ter uma componente de só a retorno expectativa de corte de juros, né, por conta do Banco Central, provavelmente para 2023, mas só essa expectativa já faz o benchmark em uma B5 performar bem. Né? Exatamente. Então, mesmo com inflação baixa, ele tende a ter uma performance muito boa. O componente de retorno da marcação a mercado, ela tende a ser mais relevante do que simplesmente o carrego. Então, o que a gente recomenda é sempre aquilo. Você não pode colocar todos os seus ovos numa cesta só, você tem que diversificar. O IMAB5 vai ter períodos que ele vai rodar abaixo do CDI? Vai, como foi esse último trimestre. Mas, historicamente, no longo prazo, para o investidor que aceita mais volatilidade, ele rodou 250 vezes acima do CDI. Então, a gente entende que é uma boa alocação estrutural, né? Se não para 100% da carteira, uma parte dela, porque ela de fato tem mais volatilidade, mas ela tem um retorno um pouco maior, porque você captura a curva, né? Você captura o rolling yield da curva. Sim, perfeito. Bom, bem equilibrado então, como vocês comentaram, se tiver uma inflação mais baixa, pode ser também que a gente tenha um ganho ali com a marcação ao mercado da parcela pré, então acho que na pior das hipóteses, nossos investidores podem esperar no curtíssimo prazo um resultado em linha com o CDI para esses fundos indexados em uma B5, se não um resultado superior como é a média dele histórica mesmo, né? E, bom, indo até para um outro fundo nosso que é indexado em uma B5, o Juro 11, esse nosso fundo de debêntures incentivadas listado em bolsa, ele acabou de completar 6 meses, fechou ali esse período com 11% de retorno nominal, o que dá algo como IPCA mais 10 anualizado, e isso isento de IR para o investidor pessoa física, né? Ele veio ali pagando dividendos mensais também, isso trouxe uma grande demanda para o produto, e eu queria que vocês falassem um pouquinho da carteira dele e perspectivas para frente também. Bom, o Juro 11, por ser um fundo fechado, o que significa um fundo fechado é que ele não tem resgate. O fato de não ter resgate, a gente não precisa se preocupar com a liquidez que tem os ativos, né? Então, ele nos permite fazer posições maiores em ativos que a gente julga que estão com um risco-retorno muito atrativo, e até por isso que ele consegue entregar um retorno maior do que os fundos de debêntures incentivadas que a gente tem aberto. Hoje ele detém 15 ativos, ele tende a ter uma duration mais longa e tende a ter um giro de carteira que é maior também justamente pela gestão ativa de tentar sempre estar capturando oportunidades no mercado secundário. Então, quando um ativo se valorizou muito, a gente vai lá, vende, entra em outro ativo numa posição grande e tenta ir reciclando ao máximo essa carteira para entregar o maior retorno possível. É importante só complementar que a gente não compra ativos ilíquidos, né? Apesar de ser um fundo fechado e poder comprar, e alguns outros peers do Juro 11 têm ativos ilíquidos na carteira, né? Não, a gente compra ofertas públicas, ativos que vão ter liquidez e que negociam no secundário, e a cota diária do fundo ela é marcada no mercado diariamente, todos os ativos. Então, realmente é a gestão ativa, mas com essa componente da diversificação da carteira, do risco de liquidez sendo endereçado de uma forma muito boa, tanto para o gestor para conseguir entregar uma performance melhor, né, quanto para o investidor que num ambiente, vamos dizer, normalizado, as cotas estão sendo negociadas na bolsa, ele consegue monetizar a aplicação dele em D+2, né, que é a liquidação da B3. Então a gente acha que é um excelente produto. Bem eficiente para a gestão e para o investidor. Acho que até um dos pontos legais também, o Juro 11, ele mesmo tendo hoje 90 milhões de patrimônio apenas, ele já negocia algo como 1 milhão dia. Então, essa questão da liquidez também é bastante sensível para os investidores e é algo muito positivo do produto.
Bom, então acho que fazendo um grande resumo, a gente está ainda num momento muito interessante para os nossos produtos de crédito privado pós-fixados, com essa manutenção do carrego das estratégias por conta do mercado primário interessante e um secundário que agora está andando um pouco mais de lado. Os fundos da Sparta que são contemplados por essa estratégia, o Sparta Top, Sparta Max, Sparta Debêntures incentivadas redeado, que agora a gente tem nessa versão com prazo de resgate em 45 dias. E os indexados aí, uma B5, como a gente aqui também falou bastante, tem esse período de curtíssimo prazo em que pode ter ali algum impacto por conta de uma inflação baixa, mas que também pode ter ali um equilíbrio com que ele vai ganhar da parcela pré, ou seja, nesse curtíssimo prazo ele pode ter um retorno em linha com o CDI, mas quando a gente olha numa perspectiva de médio e longo prazo, ele tem um potencial muito grande, está com um carrego muito elevado e os fundos que são contemplados nesse indexador o Sparta Top Inflação, o Sparta Debêntures incentivadas à inflação, o Juro 11, que a gente acabou de falar, e também a gente está para lançar uma Previdência indexada e uma B5 que deve sair até o final de julho. Muito obrigada a todos e até o próximo vídeo. Obrigado, até mais. Tchau, obrigado.